Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira o que é notícia nessa edição. O piso dos professores avançou no Congresso, mas ainda depende de novas votações. Energia renovável também está perto da rotina das famílias brasileiras. Leis e incentivos ajudam quem quer produzir a própria eletricidade com painéis solares. A Meta está no centro de uma ação bilionária no Brasil por conta de anúncios fraudulentos nas redes sociais. Em Petrolina, estudantes de saúde aprendem anatomia com prática e diálogo com a comunidade sobre a doação de corpos para o ensino e pesquisa. E em Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz volta ao centro da memória catarinense em uma história marcada por engenharia, interdição, restauração e identidade. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. CNT. O piso nacional dos professores da educação básica pública pode passar por uma mudança importante. O reajuste nacional para esses profissionais avançou no Congresso, mas ainda não está definitivamente aprovado. Uma comissão formada por deputados e senadores deu aval ao aumento de 5,4% para a categoria. Se o texto for confirmado pelos plenários da Câmara e do Senado, o piso de 2026 passa a ser de R$ 5.130,63 para a jornada de 40 horas semanais. A proposta também muda a forma de calcular os próximos reajustes, com o objetivo de dar mais previsibilidade à valorização dos professores. A comissão mista que analisou a medida provisória 1334 de 2026 aprovou o relatório sobre o piso nacional dos professores da educação básica. O texto mantém um reajuste de 5,4% em relação ao valor de 2025. Com isso, o piso desse ano fica em R$ 5.130,63 por mês, para a jornada de 40 horas semanais. A medida vale para profissionais do Magistério Público da Educação Básica e inclui também professores temporários. Eu me sinto honrado em presidir essa sessão. Ela tem uma importância histórica. Nesse momento, há uma expectativa de cerca de 2 milhões de professores nesse país. Eu entendo que essa pauta ela é apartidária. Valorizar professor diz respeito a todos. A aprovação na comissão foi uma etapa importante, mas ainda não concluiu a tramitação. O texto segue para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, ainda precisa passar pelo plenário do Senado. Até essa votação final, a medida ainda pode perder validade. O prazo informado na tramitação do Congresso vai até o início de junho. E além de definir o valor do piso para esse ano, a proposta muda a regra de atualização para os próximos anos. Pelo texto aprovado, o reajuste anual deve considerar a inflação do ano anterior e a variação das receitas do Fundeb. A intenção é evitar que o piso fique sem crescimento real e sem reajuste em determinados anos. É extremamente importante quando nós olhamos para a carreira docente que carece, de uma segurança e da atratividade em relação à busca da carreira docente, que infelizmente tem caído ano a ano. O debate sobre o piso dos professores envolve valorização da carreira e financiamento da educação. De um lado, parlamentares defendem que a previsibilidade no reajuste pode ajudar a tornar a docência mais atrativa. Do outro, estados e municípios precisam se organizar para cumprir o pagamento, já que são as redes públicas que assumem a remuneração dos profissionais. O grande objetivo dessa votação é a gente dar maior previsibilidade nas atualizações futuras. Não se pode também ter um cálculo em que, em alguns anos, o reajuste foi zero, sendo um piso salarial que eu concordo com a professora Dorinha, não é um alto salário de professor, pelo contrário, precisa ser ampliado. É preciso que o professor tenha garantia de que pelo menos a inflação ele terá. O relatório também prevê mais transparência. O Ministério da Educação deverá publicar todos os anos a memória do cálculo usada para atualizar o piso em formato acessível e com dados abertos. Assim, professores, gestores e entidades da educação poderão acompanhar como o valor foi definido.
O piso nacional é o valor mínimo que deve ser pago aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica em todo o país. Ele funciona como uma referência para a remuneração de professores das redes estaduais e municipais. Com a nova regra, a proposta busca combinar reposição pela inflação e variação das receitas do Fundeb, que é uma das principais fontes de financiamento da educação básica. Por enquanto, a decisão final ainda está no Congresso. Se a Câmara e o Senado aprovarem o texto dentro do prazo, o novo valor e a nova fórmula de cálculo seguem valendo. Se a medida não for votada a tempo, ela pode perder validade. Até lá, a valorização dos professores continua sendo uma pauta sobre o futuro da educação básica pública no país. A transição para fontes renováveis deixou de ser um assunto apenas de conferência internacional e já faz parte da rotina de muitas famílias. No Brasil, além de uma matriz elétrica majoritariamente renovável, existem leis e incentivos que facilitam a instalação de painéis solares em casas e empresas. A gente mostra agora como esse conjunto de regras ajuda a apoiar quem quer gerar a própria energia. As mudanças climáticas pressionam países do mundo todo a rever a forma como produzem e consomem energia. No ranking global de transição energética de 2025, o Brasil aparece em 15º lugar e é líder na América Latina. A posição reflete o peso das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira e abre espaço para novas tecnologias, como a geração distribuída com painéis solares. Na maior parte do mundo, a matriz energética ela é predominantemente fóssil. Então, transição energética e carbonização são praticamente sinônimos, né? Sobretudo no setor elétrico. Só que esse não é o caso do Brasil, porque o Brasil já conta com uma matriz elétrica predominantemente renovável. Na prática, isso significa que o país pode avançar não só na troca de combustíveis, mas também em modelos que aproximam a geração de energia do consumidor. Um exemplo é a chamada geração distribuída, quando casas, comércios ou pequenas empresas instalam seus próprios painéis solares e se conectam à rede distribuidora. Esse modelo ganhou um marco legal recente que define direitos, deveres e incentivos para quem decide produzir a própria energia. E o marco legal da geração distribuída, da micro ou mini geração distribuída, depender do tamanho, né, da quantidade de energia gerada, ele foi definido pela Lei 14.300, que é do início do ano de 2022. Então, essa lei, ela define os direitos e obrigações dessa modelagem de micro e mini geração distribuída. Tem um incentivo regulatório, que é o sistema de compensação de energia elétrica, onde você usa a rede da distribuidora local, né, como uma espécie de bateria. Então, a energia gerada e consumida simultaneamente, zerou, né? A energia gerada que não foi consumida simultaneamente a geração, ela gera, né, esse excedente, ele é injetado na rede de distribuição e posteriormente ele é retirado. E além desse incentivo regulatório, nós também temos no Brasil a isenção de ICMS, né, em relação a essa energia autoproduzida e autoconsumida, enfim, pelos respectivos estados, via lei estadual. Com uma matriz elétrica já baseada em fontes renováveis e regras que permitem compensar a energia gerada em casa, o Brasil combina política climática, legislação e investimento privado para ampliar o acesso à energia solar. Para o consumidor, isso significa a chance de reduzir a conta de luz e, ao mesmo tempo, participar da transição energética de forma direta a partir do próprio telhado. E quem quiser saber mais sobre geração distribuída e energia solar pode consultar as regras no site da ANEEL e da sua distribuidora local. E depois do intervalo, a gente fala sobre um debate envolvendo anúncios fraudulentos em grandes plataformas e com discussão sobre quem responde pelo que circula nas redes. É logo mais. A Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp,
está no centro de uma discussão que pode mudar a realidade entre as plataformas digitais e os consumidores no Brasil. A empresa enfrenta uma ação de R$1,5 bilhão por anúncios fraudulentos que circulam nas redes sociais. Promessas de dinheiro fácil, investimentos milagrosos, celebridades que nunca gravaram aquele vídeo, mas aparecem convencendo milhares de pessoas nas redes sociais. Por trás de anúncios que parecem verdadeiros, existe uma indústria de golpes cada vez mais sofisticada e impulsionada pela tecnologia. Agora, a Justiça brasileira discute até onde vai a responsabilidade das plataformas digitais na divulgação desse tipo de conteúdo. Relatórios internos apontam que usuários são expostos todos os dias a bilhões de anúncios considerados de alto risco, incluindo fraudes financeiras, cassinos ilegais e deepfakes criados com inteligência artificial. E por que isso é tão relevante? Por que é tão relevante para o nosso direito do consumidor? Porque a tese central é que a plataforma não é apenas uma vitrine passiva. Quando a plataforma vende impulsionamento, segmenta o público, usa os dados desse público para entregar o anúncio e lucra com essa circulação, a plataforma entra na cadeia econômica de publicidade e aí muda tudo. O consumidor ele é vulnerável, ele não sabe quem está por trás do anúncio. A discussão agora é sobre o papel das grandes empresas de tecnologia nesses golpes que circulam nas redes sociais. Especialistas defendem que se as plataformas ganham dinheiro com anúncios impulsionados, elas também precisam ter controle sobre o que está sendo divulgado. Não dá para ser ali um gênio, um algoritmo maravilhoso na hora de vender publicidade, mas virar uma samambaia tecnológica na hora de prevenir o golpe. Uma outra pergunta que é muito importante é até onde vai a responsabilidade das plataformas. A Meta diz que tem intensificado o combate aos golpes nas redes sociais e informou que já levou à Justiça brasileira casos de grupos que usam vídeos falsos e inteligência artificial para enganar usuários. Mas, para especialistas, essa discussão pode mudar a forma como a Justiça enxerga a responsabilidade das plataformas digitais quando esses anúncios fraudulentos circulam e alcançam milhares de pessoas. E anúncio fraudulento, quando recorrente, previsível, monetizado, ele começa a entrar no fortuito interno, responsabilidade da plataforma. Se a plataforma ganha dinheiro com o alcance, ela também precisa assumir o custo da segurança. A discussão também pode levar as empresas de tecnologia a adotarem controles mais rígidos sobre anunciantes, com mais verificação de identidade, filtros de inteligência artificial e canais mais rápidos para denúncias. E na formação de médicos e outros profissionais da saúde, aprender anatomia não envolve apenas aprender de forma teórica as partes do corpo e as suas funções. Em Petrolina, estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco participam de um projeto que une prática de laboratório, ética e orientação à comunidade sobre a doação de corpos para o ensino e para a pesquisa. A iniciativa mostra como esse gesto pode contribuir para a ciência e para a formação de quem um dia vai cuidar de outras pessoas. No Laboratório de Anatomia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, estudantes de medicina aprendem na prática sobre estruturas, tecidos e sistemas do corpo humano. As aulas usam peças sintéticas e também doações destinadas à ciência. Foi nesse ambiente que surgiu o projeto Corpo que Ensina, criado para orientar a comunidade e reforçar a importância da doação para a formação na área da saúde. As peças que estão aqui, elas foram manipuladas por muitas pessoas antes da gente. Cerca de 16 anos que estão formalizados, são manipulados. Então, esse é o objetivo prático do nosso projeto, mas para além do objetivo prático também temos um objetivo ético, né? Que é justamente conscientizar sobre a importância do direito pós-mortem, a importância de tratar o paciente que está aqui agora nos servindo como uma base de estudo de uma maneira respeitosa. O projeto reúne professores e 25 estudantes de medicina. Além de apoiar o ensino da anatomia, a iniciativa também trabalha a ética desde o início da formação. No laboratório, o corpo doado não é visto como objeto de estudo apenas, mas como parte da história de quem contribuiu para preparar futuros profissionais. Quando a gente traz os alunos para a universidade, no primeiro dia de aula, eles já fazem uma oração ao cadáver, onde a gente ensina eles a tratarem esses pacientes com ética, com respeito e também para aprofundar seus conhecimentos, né, num paciente
que foi um corpo vivo. A doação de corpos para o ensino e pesquisa é prevista na legislação brasileira. A pessoa pode manifestar essa vontade ainda em vida. Para isso, precisa ter mais de 18 anos, registrar a decisão na universidade, assinar o documento com testemunhas e informar a família. Depois do falecimento, o corpo passa por avaliação técnica antes de ser destinado às atividades acadêmicas. A proposta agora é levar essa informação para mais pessoas. O grupo pretende ampliar as orientações em escolas e espaços públicos, além de formalizar parceria com o Hospital Universitário da Univasf, que atende municípios de Pernambuco e da Bahia. Para a gente é um ganho, né? E enquanto universidade também, para a gente tentar fomentar mais em relação à pesquisa, em relação ao ensino-aprendizagem dos alunos, né? Desde que tudo seja feito com toda seriedade e responsabilidade, mediante a doação dos corpos ou de membros que se fizer necessário. O corpo que ensina mostra que a formação médica também precisa envolver sensibilidade e responsabilidade. Ao mesmo tempo em que ajuda os estudantes a aprenderem anatomia, o projeto aproxima a universidade da comunidade e transforma a doação em um gesto de educação, ciência e cuidado com a vida. Bom, esse é um tema delicado, né? Mas também é muito importante. A doação para a ciência ajuda a formar profissionais mais preparados e fortalece pesquisas que podem melhorar o cuidado em saúde. É uma decisão individual que pode deixar um legado coletivo. E daqui a pouco, um cartão postal de Florianópolis ganha destaque pela história, pela engenharia e pela memória afetiva dos catarinenses. A ponte Hercílio Luz é mais do que uma ligação entre a ilha e o continente. Ela se tornou símbolo de Florianópolis e Santa Catarina e da memória de quem viu a cidade crescer ao redor dela. Inaugurada em 1926, a ponte nasceu de um projeto ousado para a época, enfrentou problemas estruturais, ficou décadas interditada e tornou a fazer parte da paisagem urbana depois de uma grande restauração. Agora, o resgate histórico ajuda a entender por que essa estrutura está tão presente na identidade dos catarinenses. Quase um encontro do céu com o mar. A ponte Hercílio Luz atravessa a paisagem de Florianópolis como um marco da engenharia. Para quem chega à ilha, ela é cartão postal. Para quem nasceu em Santa Catarina, é também um símbolo de pertencimento. Mas antes de se tornar imagem turística, a ponte foi uma resposta para um desafio urbano. E a ponte nasceu do sonho de um homem, né? Hercílio Luz nasceu aqui no centro de Florianópolis, bem perto do Palácio Cruz de Souza. Depois ele estuda no Rio de Janeiro, vai à Bélgica, lá faz o curso de agronomia e engenharia. E quando ele volta para sua terra natal, a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, que ainda não era Florianópolis, né? É de Esteio, ele começa já a pensar o Estado. A história começa com Hercílio Luz, governador de Santa Catarina e uma das figuras centrais da modernização de Florianópolis. No início do século XX, a capital ainda dependia de balsas para ligação com o continente. A travessia era lenta e a permanência da cidade como centro administrativo do Estado chegou a ser questionada. Então, construir a ponte representava facilitar o transporte e, mais que isso, garantir o futuro da capital. A gente, quando fala dos anos 20, nós estamos falando de um país essencialmente agrário, né? Ruralista, com toda a herança, digamos, social, econômica, ainda do Império e mesmo do Brasil colonial. Nesse contexto, as cidades eram exceções. Pequenos pontos semi-urbanos e a vida, a economia, a realidade girava em torno do mundo agrícola, vamos dizer assim. Isso mais ainda num lugar distante dos centros de decisões, como era Florianópolis. É nesse contexto de uma cidade, então, não só provinciana, mas pequena, pouco expressiva, habitada com uma densidade relativamente baixa, apesar da topografia meio que concentrar a população ali naquele triângulo central, que foi idealizada a ponte. Por que ela foi idealizada? Na essência, porque a cidade, inclusive, deixaria de ser a capital.
se não houvesse a ponte Hercílio Luz. A obra era ambiciosa para o Brasil da época. O projeto exigia recursos internacionais, materiais que não eram produzidos no país e mão de obra especializada. O ferro veio da Inglaterra, o cimento da Suécia. Escafandristas gregos participaram dos trabalhos. Tudo isso em um tempo sem internet, sem transporte aéreo regular e com comunicação muito mais lenta. Tiveram que fazer um empréstimo a um banco americano. Esse banco faliu e tiveram que fazer um novo empréstimo. Tudo isso numa época que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha as facilidades que a gente tem hoje, não tinha meio de transporte aéreo, no caso, que seria o mais rápido, até para transportar documentos, enfim. Então, não sei como é que os governos conseguiram resolver aquilo. Hercílio Luz morreu antes de ver a ponte pronta. A construção seguiu e a inauguração aconteceu em 13 de maio de 1926. Com a ponte, Florianópolis entrou em uma nova fase e, durante décadas, ela foi parte do cotidiano. A travessia tinha som próprio. O piso de madeira fazia barulho quando os veículos passavam e o ruído ficou guardado na memória de muitos moradores. A emoção daquela pessoa que veio lá do extremo oeste e passou pela primeira vez pela ponte. Passava ali a entrada, Enseada de Brito, que começa a ver a ilha, que a alma já ia modificando. E quando vem assim as barras levantadas, as torres da ponte, então era uma emoção muito grande e ela era ainda multiplicada pelo barulho das rodas do ônibus no chão da ponte, que era de madeira, o piso de madeira. Com o crescimento da cidade, a ponte passou a conviver com um trânsito cada vez mais intenso. Em 1980, enfrentou um período de incerteza, com um laudo que apontou problemas estruturais, e a travessia então foi interditada. Pouco depois, uma falha em uma das barras de sustentação aumentou a preocupação. A estrutura, que já era símbolo afetivo, passou a ser também um grande desafio de engenharia e preservação. O relatório do IPT foi entregue ao governo do estado em dezembro de 1981 e, se estou bem lembrado, 22 de janeiro ocorreu já a interdição da ponte. Estou bem lembrado, coisa assim de uma sexta-feira, aí chegou o jornal do final de semana, já colocou, disse a ponte Hercílio Luz está interditada ao trânsito. A partir daí começou uma longa discussão. Demolir, recuperar, transformar em monumento ou devolver a ponte à cidade. O caminho escolhido foi a restauração. Houve sempre um sentimento, um sentido de acreditar naquela ponte. Ela não podia ser simplesmente deixada de lado. A ponte Hercílio Luz é tombada como patrimônio histórico e reconhecida pelo IPHAN como patrimônio nacional. E esse reconhecimento ajuda a explicar por que a ponte não pode ser vista apenas como uma estrutura de transporte. Ela marca a união entre ilha e continente, representa uma fase da urbanização de Florianópolis e guarda parte da memória coletiva de Santa Catarina. Tem uma coisa que eu tenho a impressão que é importante frisar na ponte Hercílio Luz, que é a questão do papel dela no futuro. Eu acho que a ponte, além do símbolo afetivo, que cumpriu a sua função por muito tempo, às vezes as pessoas veem os objetos antigos, os objetos que são patrimonializados, como a ponte Hercílio Luz, como desempenhando ou tendo desempenhado um papel ilustre no passado. E a gente esquece o que talvez seja essencial. Essa força, ela também é um indicativo de potencial de futuro. A ponte deveria ser uma das nossas sinalizações em relação aos nossos potenciais, às nossas noções de futuro. A ponte Hercílio Luz atravessou quase um século de mudanças e é um exemplo de como as ações humanas se integram à paisagem natural, formando uma imagem que conta a história através da paisagem. E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até mais.